Bora estudar, minha gente Guimarães Rosa. Vamos aqui então para o quinto conto, né, do livro Sagarana, tá? Que é o Minha Gente. Tá? Esse conto ele é narrado em primeira pessoa, né, por um personagem, né, narrador personagem que ele não fala seu nome, né? Então nós não vamos, né, ler esse conto até o final, não vamos saber o nome desse personagem. Esse personagem trabalha em escolas, né? Ele percorre escolas e ele tem um amigo chamado Santana, né? E ele encontra com esse amigo chamado Santana, né? Indo, né? De volta para a sua gente, né? Por isso que o nome do conto é Minha Gente. Né? Indo de volta para a sua gente, ele encontra com esse amigo Santana. E esse amigo Santana, ele tem um vício, né? Que é o xadrez. Então ele adora xadrez, ele é um estrategista, né? No xadrez, e ele está sempre por ali, né, carregando um tabuleiro de bolso, né, sempre tentando jogar xadrez, né, que é o vício dele, tá? E ele convida, né, naquela caminhada, enquanto estão a cavalo ali, para jogar xadrez com o nosso narrador, né? E o nosso narrador, né, ele joga xadrez com ele e eles vão jogando enquanto isso, só que eles param um pouquinho para uma conversa, né? Faz anos que eles não se encontram, mas eles sempre falam assim, não, depois a gente se encontra. E neste caminho eles se encontram com um personagem chamado José Malvino, né? E o José Malvino, eles perguntam para o José Malvino, né? Você joga xadrez, né? O Santana sempre com essa intenção de jogar xadrez. O José Malvino não joga xadrez. Só que o José Malvino, ele demonstra conhecimento sobre algo muito importante também. Ele conhece as coisas dali, né? Ele se mostra inteligente. Então, esse conto é interessante por isso, né? Ele vai mostrando estratégias de xadrez, mas estratégias de vida também que se assemelham com o xadrez, que vocês vão ver posteriormente, e mostrando também essas diferentes formas de conhecimento, né? Então, o José Malvino, ele vê ali, né? Fala, nossa, olha os rastros de um boi, passou um boi desgarrado aqui, né? E logo em seguida aparece alguém procurando por um boi. Então, ele fala, nossa, que conhecimento é esse, né? E ele realmente conhece só pelas passadas do boi, pela forma como o boi passa por ali, né? Então Santana e o nosso narrador, eles se separam em algum momento, né? O nosso narrador, ele está indo para a fazenda do tio Emílio, né? Ele está vindo, né, para voltar para essa minha gente, né? A gente dele, tá? E logo que ele chega na fazenda do tio Emílio, ele tem uma descrição. Esse conto ele é marcado ali por algumas reticências, né, algumas marcas ali que você pausa e ele continua, né, como se você tivesse uma quebra ali, né. E logo em seguida que ele se separa do Santana, ele já fala algo mais ou menos assim, né, já estou aqui há 2 dias, né, já revi tudo, pastos, algodão, pastos, milho, pastos, cana, pastos, né? Então é aquela coisa repetitiva e muito pasto ali, né? Muito gado, tá? Ele se impressiona com o tio Emílio quando ele chega, né, nessa fazenda, porque o tio Emílio era um cara, já estava meio batido, e o tio Emílio, né, ele tem uma rejuvenescida, né? Ele está rejuvenescido por conta da política, né? Ele está metido em política e aí a gente volta novamente ao xadrez, né? Porque ele descreve a forma... deixa eu só voltar um pouquinho, né? Lá no jogo dos dois, quando os dois estavam jogando, o Santana e o nosso personagem principal, ele descreve as jogadas, né? Demonstrando também esse conhecimento do Guimarães Rosa em relação às jogadas, né? E para quem entende de xadrez também entender como está sendo o jogo deles, né? E logo que o tio Emílio, né, ele chega na fazenda do tio Emílio, né? E aí o tio Emílio vai contar como está a sua estratégia. Então o tio Emílio, a estratégia política dele é assim, ele é do partido desse, mas ali ele está a favor desse, em esse município é assim, no outro município é desse jeito. Então percebam, tá? Como são estratégias, né? Como parece um jogo de xadrez. E a gente vai vendo também que em Sagarana as coisas vão se repetindo, né? Nós já vimos isso, né, em outros contos aqui, tá? Como nós vamos ver, né, alguns fatos que acontecem que também já aconteceram em outros contos, né? E aí ele conta,
descobrimos logo a seguir, né, ele fala da sua prima, né, a filha do tio Emílio, que é a Maria Irma. E ele fala assim que a Maria Irma já foi namorada dele em outro tempo, né? Nós ficamos descobrindo, mas Maria Irma não é tão bonita, ela é bonita, mas o que é bonito na Maria Irma, realmente a beleza dela, né, está nos olhos, né? Que os olhos da Maria Irma são grandes, né, pretíssimos, né, de forma ampla, um tanto oblíqua. Lembram-se de quem? Capitu, né? Então ele tem essa semelhança lá com a descrição, né, de Capitu, que o José Dias primeiramente fez sobre o Capitu, e que depois o Bentinho também, né, olha, percebe isso, né? Tá? E o nosso personagem ele vai ficando ali, só que à medida em que ele vai ficando, nós percebemos que o narrador ele vai colocando uma beleza maior para Maria Irma. A cada momento a Maria Irma ela se torna mais bonita, né? Ela vai ficando mais bonita aos olhos do nosso narrador, tá? E aí alguns fatos vão acontecendo, né, para a gente entender esse jogo de xadrez, que aqui parece que todo mundo está jogando xadrez, né? Vocês já vão perceber isso, né? Já perceberam o tio jogando xadrez, os dois jogando xadrez anteriormente, né? O Santana é o nosso personagem principal. E aí ele sai com um personagem que é o Bento Porfírio, né? Sai para uma pescaria e o Bento Porfírio acaba contando para ele, né, que ele tem uma amante, né? Ele tem uma amante, ele se encontra com essa amante, mas não tem problema porque o cara não desconfia de nada, né? E aí quando ele está em uma pescaria, né, ele escuta um barulho e o Bento Porfírio é morto com uma foice, né? Pelo marido da mulher que ele era amante, né? E ele morre lá na água. E o nosso personagem ele sai desesperado, né? Ele volta para casa. Tio, vamos lá, nós precisamos fazer alguma coisa, né? E ele se espanta com a forma como o tio age, né? Poxa, tio, o senhor é tão justo, né? E o tio fala assim, não, vamos esconder, né? Esconder o cabaça lá, né, que foi o rapaz que matou o Bento Porfírio, porque o morto já não vota mais, mas isso aqui é um voto, né? Poxa vida, perdemos um voto, mas ainda tem esse voto. Ou seja, a preocupação com a política, né? A estratégia ali, novamente, do xadrez, preocupado com a política. E ele vai contar para Maria Irma, a preocupação da Maria Irma são as duas mulheres que se desgraçaram, né? A mulher do Bento Porfírio e a outra, né, que era amante, que agora perdeu o amante e o marido matou, vai ter que ficar escondido, né? E também tem uma preocupação toda ali do tio Emílio, né, para arrumar, como se fosse assim, o júri, né, pessoas do jurados que absolvam, né, absolvam o cabaça lá, né, da morte do Bento Porfírio. E esse romance, né, ele vai aumentando da parte do nosso personagem principal, né? Cada vez mais a prima Maria Irma se torna bonita e ele vê que ele está apaixonado por ela, né? E aí começa um jogo de xadrez entre os dois, né? Ele tentando seduzi-la, mas ela não se mostra, né? Ela fala que ele não gosta dele, mas tem ali um certo jogo que vocês percebem lendo o conto, né? Até um dia em que aparece um rapaz na fazenda chamado Ramiro. E esse Ramiro traz livros para Maria Irma. Ele fala, mas... E a Maria Irma mente antes para ele, né? Fala que tem um pretendente, né? Tem um noivo, mas é mentira, né? Mas a gente vai entender isso depois, tá? E aí, né? O Ramiro traz livros. Ele fala, mas eu não sabia nem que você gostava de ler. Ué, você não me perguntou, né? E ela vê aquela conversa entre o Ramiro e a Maria Irma. E depois ele vai... Ah, você gosta dele? Não, eu não gosto dele. Ele é noivo de uma amiga minha, a Armanda, né? Uma grande amiga minha, Armanda, uma moça linda. E a Maria Irma enche a Amanda ali de adjetivos, né? Qualifica muito bem a Armanda, que a Armanda é isso, a Armanda é aquilo. E ele percebe, né? Olha, dá a impressão que a Maria Irma gosta do Ramiro e tá querendo jogar a Armanda pra mim. Mas eu tô muito nessa, assim, pra cima, né? Eu vou tentar jogar com ela também. E ele fala, né? Bom, eu vou lá na fazenda do Juca Soares, né? Porque o Juca Soares, ele tem uma filha bonita, né? E ele vai visitar, mas ele fica preocupado, né? Porque o Juca Soares é inimigo do seu tio. Lembre-se que ele já morou ali, né? Ele conhece muito bem esse lugar. E a filha do Juca Soares também já foi uma namoradinha dele lá na juventude, né?
E ele vai para lá e o tio se anima com aquilo, né? Inclusive o tio vai até parte do caminho com ele e o tio, né, fala para ele assim: "Ah, eu tô desanimado, né, com essa campanha, eu acho que não vai dar certo". E o tio, né, passa aquele pessimismo para ele, né? E ele chega lá e conta pro Juca Soares, né, que é inimigo do tio. E o Juca Soares, né, ele acredita naquilo, né? E logo que ele volta, né, ele vai contar pra prima, né, que a moça está bonita, a prima meio que não dá nem bola, né? E ele conta pro tio: "Tio, eu contei, né? Nossa, você fez exatamente o que eu queria, né? Tipo, ó a estratégia lá do xadrez novamente, né? Eu queria que você chegasse lá e falasse. Agora ele vai pensar que nós desistimos da campanha, né? Ele vai se aquietar um pouco e a gente ganha. Percebam lá novamente a estratégia, né, do tio, usando ele, né? Usando ele como uma peça no tabuleiro do xadrez, tá? Um simples peão, de repente, né? Tá? Mas aí ele fica bravo com aquilo, né? E lembrando também que ele se torna um pouco secretário do tio, né? Ajudando em algumas questões ali, escrever cartas, né? Ele e a Maria Irma, né? Mas já que não deu certo, né? Ele não fez aquele, né? O ciúme que ele queria na Maria Irma, ele resolve sair dali, né? E ele fala assim, né? Eu vou para a fazenda do tio Ludovico, porque o tio Ludovico não tem filhas e nem se mete em política, né? Tô de saco cheio disso aqui, eu vou embora. O tio, não, mas você, né, ingratidão, você vai agora que eu precisava de você. Enfim, ele vai para lá, mas ele não se sente feliz. Ele não consegue esquecer a prima Maria Irma, né? E ele fica pensando, até o dia que ele recebe duas cartas, né? Vindas da fazenda do tio Emílio, né? De um emissário lá do tio Emílio, ele recebe duas cartas. A primeira, né, é do tio Emílio contando a vitória, né? Que venceram as eleições, tão feliz, né? E a segunda do Santana. O Santana fala para ele, sabe aquele jogo que parecia perdido para mim, né? Que nós paramos? Olha, eu verifiquei esse jogo e eu tenho uma saída aqui, né? Estou mandando para você aqui descrito porque eu não confio muito na sua memória. O Santana tinha os jogos na memória, né? Ele gravava tudo na memória. Então estou mandando aqui esse jogo para você e a gente continua. Me manda aí a sua jogada, né? A gente pode jogar por correspondência. Estou aqui em Pará de Minas e me manda, né, esse jogo. É legal como o Guimarães também ele situa, né? Esses lugares em Minas Gerais, né? Esses lugares onde vão acontecendo, né? As ações, tá, de Minas Gerais. E ele então propõe o jogo continuar por correspondência, né? E aí é mais ou menos assim, né, para o nosso narrador. Se o Santana achou uma solução para aquele jogo, por que eu não acho, né? Então ela não deu checkmate em mim, né? A prima Maria Irma não deu checkmate em mim. Eu vou voltar lá e vou reconquistar a minha prima, né? A Maria Irma, e ele volta, né? E quando ele volta, ele já fala para a prima, nossa, eu voltei, você está feliz, né? Ela não se mostra, ela mostra que ficou feliz, mas não por ela, né? E por coincidência, quando ele chega, a prima está com a Armanda. Armanda, né? Uma armação que fizeram para ele, né? E aí ele sofre o checkmate realmente, né? Da prima. A prima jogou com ele e a prima o vence ali, né? Como a prima o vence? A prima fala, né? Ó, já falei bastante de você para Armanda e da Armanda para você, né? E aí a prima sai e deixa os dois. E os dois saem para caminhar, né? A Armanda fala, eu prefiro caminhar, primeiramente quietos, depois um pega na mão do outro e ele fala para Armanda, eu sempre te amei, eu só não sabia disso. Algo mais ou menos assim, né? E o que acontece? Ele e a Armanda se casam, né? No mês de maio e logo em seguida, antes do casamento, né? Da sua prima e do Ramiro. Então observa todas as estratégias, né? Lembrando aqui em Sagarana nós já vimos referências, né, a outros jogos e também táticas de jogos, né? 21, truco, dominó, xadrez já tinha aparecido antes e agora xadrez novamente, mas esse é realmente um jogo de xadrez em que é dado checkmate, né, pela Maria Irma, mas todos ficam felizes no final, né? Porque
todo mundo se casa ali e é feliz, tá? É a vida, né? Mostrando realmente como é a vida. Às vezes, né, não é por esse caminho, a gente vai por outro. E o minha gente, ele retorna pra gente dele, né? Porque a partir daquele momento, ele volta a morar ali com a gente dele, né? Porque ele se casa com uma moça dali. Tá, gente? Está gostando, tá? Continuando, tá? Vamos ainda, né, continuar com o livro Sagarana aqui, com a análise dos próximos contos de Sagarana, tá? Está gostando, dá um like aqui, não se inscreveu no canal, se inscreve, ajuda o professor aqui, tá? E espero que vocês vão bem aí no vestibular da UFPR, né? Ou em outro vestibular que cobra essa obra Sagarana. Valeu, pessoal! Por hoje é isso e simbora estudar!